Grande oportunidade de mercado para o Vasco da Gama no meio do ano. Isso porque o atacante do Flamengo, Cebolinha, vai ficar livre no mercado e alguns clubes do futebol brasileiro já estão buscando a contratação do jogador. E para mim seria um grande reforço para o Vasco na janela de julho. Você, torcedor vascaíno, acha que Everton Cebolinha seria um bom atacante para o Vasco da Gama em 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E o atacante Brenner do Vasco da Gama, que foi contratado no início do ano, saiu com muitas dores do Couto Pereira no jogo de quarta-feira. E preocupa o Vasco da Gama? A gente vai falar um pouco mais sobre essa situação do atacante vascaíno. E a arbitragem para a partida de amanhã contra o Botafogo já está definida. E é um árbitro muito polêmico, que já prejudicou o Vasco. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais, beleza? E muito obrigado, chegamos à marca de 36 mil inscritos. Obrigado de coração, pessoal. Agora vamos lá pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente poder falar, principalmente sobre o jogo de amanhã. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a arbitragem, né? Até porque amanhã é dia de clássico, é dia de Vascão em campo e a arbitragem tá definida para o jogo de amanhã. Tá aqui, ó, segundo o Atenção Vascaínos, a arbitragem. A CBF acaba de divulgar a arbitragem completa para os jogos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para a partida entre Vasco e Botafogo, nesse sábado, agora em São Januário, inclusive com os ingressos esgotados, torcida do Vasco mais uma vez presente, o escolhido foi Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. O VAR terá o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Então tá aqui na tela para vocês. Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Árbitro assistente 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. Árbitro assistente 2, Luiz Cláudio Regazzoni, do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro, Arthur Gomes Rabelo. No VAR vai estar o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar o jogo do Vasco. Cara, é um árbitro muito polêmico, é um árbitro que já prejudicou o Vasco muitas vezes em diversos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, enfim, já prejudicou o Vasco. E pra quem não lembra da cara do Wagner do Nascimento Magalhães, é esse que tá na tela aí pra vocês, tá? É um árbitro com uma cara bastante conhecida, né? Eu acho que não chega ao nível ali do Daronco, do Klaus, enfim, mas é um árbitro também muito polêmico aí da CBF. Mas não tem muito que a gente fazer. Vamos torcer para ele fazer uma excelente arbitragem pro clássico, que não prejudique nem o Botafogo e nem o Vasco e que vença o melhor. É isso que a gente torce aí sempre. Mas a arbitragem do futebol brasileiro tem que dar uma melhorada, CBF. Ainda mais colocar esse árbitro desse nível aí num clássico importante pros dois clubes, tanto pro Botafogo e tanto pro Vasco. Não tem jeito, né? É bizarro, mas enfim. O que você acha aí, torcedor vascaíno, de Wagner do Nascimento Magalhães, que vai apitar o jogo de amanhã entre Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, pela 10ª rodada, beleza? Agora vamos lá para outra informação, e agora é sobre o mercado da bola, né? Até porque o Vasco da Gama a gente vê que tem um elenco muito curto. O Vasco precisa contratar jogadores e não só jogadores para chegar e compor elenco, mas sim jogadores para chegar e brigar pela titularidade e ser titular, né? E hoje a gente sofre com um problema na ponta direita, que é o Nuno Moreira. Nuno Moreira, que em 2025 foi um jogador muito importante para o Vasco, mas que em 2026 até agora não encontrou o seu futebol. O Vasco foi lá no mercado, contratou Inestrosa, que ainda não está adaptado 100% no futebol brasileiro, mas que, na minha opinião, já colocaria ele como titular no jogo de amanhã contra o Botafogo, né? Para mim, ele já apresentou futebol melhor do que o Nuno, principalmente. O Nuno me parece um jogador cansado, um jogador que está morto dentro de campo desde o primeiro minuto, mas enfim, o Vasco da Gama precisa, no meio do ano, contratar jogadores, buscar reforços ali pro ataque, pra zaga, pra lateral, principalmente aí na área do meio campo, né, nos volantes e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal, segundo informação aqui do Planeta do Futebol, tá? Informação, inclusive, do Globo Esporte Vasco, na verdade, do Globo Esporte, perdão, não só Globo Esporte Vasco, mas Globo Esporte em geral, é a seguinte:
Agora, o Flamengo não pretende renovar o contrato de Everton Cebolinha, que pode sair já no meio do ano. O atacante tem vínculo até o fim do ano com o Flamengo, mas pode ter a sua saída antecipada caso receba uma boa proposta. Então, caso o Cebolinha receba uma boa proposta de algum clube, ele pode sair ali antes do fim de contrato dele com o Flamengo. Tá aqui, ó. Esta pode ser uma manobra para o Fla não perder todo o investimento feito no jogador em 2022. O clube contratou por 16 milhões de euros, 87 milhões de reais na época. No cenário atual, o Cebolinha sairia de graça em dezembro. Pessoas do Flamengo dizem que o jogador demonstrou desejo de sair no ano passado. A diretoria não planeja se movimentar por uma renovação de contrato. Então, o Flamengo não quer renovar com o Cebolinha. Não há propostas no momento pelo jogador, mas o Cebolinha já revelou, a pessoas próximas dele que também têm vontade de sair do Brasil. E clubes brasileiros e do exterior, de fora do Brasil, já fizeram sondagem. Então, quer dizer, caso o Cebolinha receba uma proposta de um clube do futebol brasileiro, ele provavelmente, se for bom pra ele, ele vai aceitar. Principalmente se for de um time carioca, né? Que ele não vai precisar fazer aquelas mudanças malucas. Ele não vai precisar ir para outro país, ele não vai precisar ir para outro estado, ele vai continuar no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se o Vasco abre o interesse, abre o olho ali na contratação do Cebolinha, o Cebolinha pode vir pro Vasco ali tranquilamente, recebendo um salário alto que ele deve receber, mas que não vai mudar nada na rotina dele. Ele vai continuar na mesma casa, ele só vai mudar o centro de treinamento e a camisa mais bonita que é a do Vasco da Gama, né? É basicamente isso que vai mudar pro Cebolinha. Então, pra mim, o Vasco buscar a contratação do Cebolinha, pra mim, seria excelente, tá? Eu acho o Cebolinha um baita jogador, gosto muito do Cebolinha. Inclusive, ano passado no Flamengo, ele foi no final ali, no final do ano, ele foi um dos jogadores importantíssimos pro Flamengo. Eu nunca entendi por que o Felipe Luiz não colocava ele como titular, mas é um jogador que eu sempre gostei do futebol do Cebolinha. É um jogador que tem problemas com lesões, né? Estava tendo problemas com lesões no ano passado, mas que esse ano, por agora, não teve problema nenhum, nem no final do ano passado. Enfim, deve estar uns 5, 6 meses aí que o Cebolinha não se machuca. Então é um jogador que me agrada pra caramba, tá? Que chega pro Vasco, na minha opinião. Você já imaginou? Andrés Gomes numa ponta, Cebolinha na outra, o Vasco no meio do ano contrata um centroavante melhor do que o David. Cara, fica um time, um ataque muito forte, na minha opinião. Fica um ataque ali excelente pro Vasco da Gama. Enfim, a gente... Lembrando, galera, não tem informação nenhuma que o Vasco tem interesse no Cebolinha, algo do tipo. Eu só somente tô falando pra vocês que é uma oportunidade pro Vasco da Gama contratar, na minha opinião. E pra quem não sabe os números do Cebolinha, tá aqui, ó, Cebolinha. Jogador de 30 anos de idade, nasceu em Fortaleza, tem 1,74 de altura, joga na ponta esquerda, tá? Mas também pode cair pela ponta direita. E um fato importante, o agente dele é o Bertolucci. Bertolucci, que tem bastante influência ali dentro do Vasco da Gama. Tem alguns jogadores que são empresariados pelo Bertolucci, né? Então é importante, isso pode ajudar. Inclusive o Cebolinha, na época do Grêmio, já pisou na seleção brasileira, né? Ele já jogou na seleção brasileira. Deixa eu mudar aqui a imagem pra vocês conseguirem chegar melhor. Então aqui, ó, pra vocês aqui ficar melhor essa imagem. Então tá aqui pra vocês. O Cebolinha já pisou na seleção brasileira, se eu não me engano, foi na época do Grêmio, onde ele estava se destacando. É um jogador que tem contrato com o Flamengo, você consegue ver aqui, ó, até o dia 31/12 de 2026. Então até o final do ano. Ele hoje no mercado vale 7 milhões de euros. O que dá, Alexa, quanto que dá 7 milhões de euros em real? 7 milhões de euros são 41.597.534 reais e 28 centavos. 41 milhões de reais. É um valor alto? É um valor alto. Mas, cara, pra mim vale muito a pena. É um investimento e um jogador que já conhece futebol brasileiro, que joga em alto nível há muito tempo. É um jogador que pra mim me agrada pra caramba se o Vasco fosse contratar. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Então você vê, ele cai muito pela ponta esquerda, sua principal posição. Também pode jogar pela ponta direita, é importante isso. Tem passagem pelo Fortaleza, Grêmio, Benfica e depois foi pro Flamengo, onde o Flamengo contratou por 16 milhões de euros. É um jogador que nessa temporada agora, a gente pode dar uma olhada, ele fez 19 jogos, 3 gols e 1 assistência, 848 minutos jogados. Foi o que eu falei pra vocês, o Cebolinha hoje no Flamengo, ele é reserva. Mas na minha opinião, o Cebolinha teria que ser titular. Eu acho o Cebolinha um excelente jogador, né?
Eu acho que o Flamengo tá perdendo com o Cebolinha não estando em campo. Mas, enfim, é com eles mesmo, não tem muito o que fazer. E aí tá aqui, ó, na temporada passada ele fez 40 jogos, 4 gols e 4 assistências. Enfim, é a mesma coisa do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes é um jogador muito importante pro ataque do Vasco, mas que não tem excelentes números. Mas a gente sabe da importância do Andrés Gomes dentro de campo. É um jogador que, cara, é alto nível total. É correria, é importante demais o Andrés Gomes no esquema tático do Vasco, ele dentro de campo para ajudar o Vasco da Gama, e o Cebolinha também eu acho que seria muito importante. Seria esse jogador ali que teria uma influência muito grande ali no ataque do Vasco da Gama. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, você aceitaria a Cebolinha no Vasco da Gama? Comenta aí. Bom, pessoal, e temos que falar também sobre a situação do Brenner, né? O Brenner é um jogador que foi contratado no início do ano pelo Vasco da Gama, é um jogador que custou, inclusive, aos cofres do Vasco 30 milhões de reais, 32 por ali, eu acho, né? Não lembro aqui agora de cabeça, mas foi por essa casa ali de 30 milhões de reais. Foi pedido do ex-treinador do Vasco da Gama, o Pardal, Fernando Diniz, mas enfim, o Brenner, pessoal, no jogo contra o Coritiba, ele deixou o Couto Pereira com muitas dores, tá? E vai passou por exames, perdão, na quinta-feira. O atacante se lesionou ao tentar roubar uma bola do Lucas Rounier, que é um bom jogador, inclusive, tá? No meio-campo. O camisa 20 errou o bote e seu joelho estalou no gramado. Cara, com todo respeito, eu já machuquei o LCA, eu já rompi o ligamento cruzado anterior. E, cara, me pareceu muito um LCA, tá? Espero que não seja. Até porque se for, ele vai ficar fora aí até o final da temporada do Vasco. Mas eu acho que possa ser isso. Ou talvez o menisco, não sei. Ou que não seja nenhuma lesão grave. Mas fato é, naquele lance eu enxerguei isso. Falei, machucou o LCA. Já era. Mas, segundo o Mário Coelho aqui, ó, tá aqui, ó, o Brenner fez ressonância e preocupou o Vasco, né? O Brenner realizou uma ressonância no joelho na manhã da quinta-feira, no dia de ontem, em uma clínica na zona oeste do Rio de Janeiro. O atacante ainda será reavaliado nas próximas horas pelo departamento médico do Vasco. Até o momento, o clube não divulgou nenhum resultado final. Então, quer dizer, oficial, perdão. O Vasco não divulga nenhum resultado oficial sobre a situação ali do atacante Brenner, tá? O Gustavo Caldeira, que é o médico do Vasco, ele fez no jogador um teste de gaveta, ali no meio do campo mesmo, procedimento usado para avaliar uma possível ruptura dos ligamentos do joelho, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E aí teve uma atualização do Atenção Vascaínos, informação de hoje, às 12h15, né, dia 3 agora, e informações, o técnico Renato Gaúcho terá quase força máxima para o jogo contra o Botafogo neste sábado, às 9 horas da noite, em São Januário. Cuiabano e Spinelli estão liberados pelo DM e vão para a partida. Andrés Gomes e Puma também retornam à equipe, dois jogadores que foram convocados para suas seleções. Já o atacante Brenner ficará de fora, mas a contusão no joelho dele não é nada grave, graças a Deus, tá? Então a galera que tá perguntando aí, a lesão do Brenner é grave. Não, a lesão do Brenner não é grave, pessoal, graças a Deus. A ideia é que ele fique em tratamento durante essa semana e que fique à disposição para o duelo contra o Remo. Então quer dizer, o Brenner não vai jogar nem no jogo contra o Barracas Central, né? Teoricamente, o Vasco vai mandar o time reserva contra o Barracas Central no meio de semana, na terça-feira, lá na Argentina. Teoricamente, na minha opinião, o Brenner seria o titular, né? Ou, então, o Spinelli. Não sei. Provavelmente agora vai ser o Spinelli, porque hoje ele é o reserva do David. Se for o time reserva do Vasco, o Spinelli deve jogar. Mas, enfim, eu questiono essa quesito do Brenner. Obviamente, a gente não quer que o jogador se machuque, né? Afinal de tudo, é um jogador, mas é um ser humano. E uma lesão é o pior de tudo para um jogador de futebol, e principalmente para o Vasco. E outro, é um investimento gigante que o Vasco fez no atacante e do nada ele vai e se machuca, né? Do nada ele vai e se machuca no jogo. Seria muito ruim para os cofres do Vasco o investimento, como se fosse o Vasco rasgasse dinheiro, na minha opinião. Mas graças a Deus não é nada grave. Segundo informações aí do Atenção Vascaínos, dá um alívio, né, pro torcedor vascaíno em relação a isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela moral pra gente aí, ó. Clica no botão do like, se inscreve no nosso canal também, que é muito importante. Ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos novos.
tá? Ativar o sininho é muito importante, pessoal. Cada vídeo que eu posto aqui no canal, você vai ser notificado. Então você não vai precisar ficar pesquisando assim, quando que ele vai postar vídeo, que horas e tudo mais. Até porque a gente não tem uma hora certa de postar vídeo. Eu posto quando tem informação. Então, você ativar o sininho é muito importante para receber as notificações dos nossos vídeos novos. Tamo junto? Eu postei 2 vídeos aí de reações flamenguistas após a derrota do dia de ontem, né? Um amasso do Bragantino em cima do Flamengo. Então, pra quem não assistiu, quer dar uma gargalhada, vai lá assistir. Postei ontem às meia-noite, hoje de manhã também postei. Então é isso, agora tem esse vídeo de notícia do nosso Vascão durante essa tarde. Abraço, amanhã às 6 horas da manhã tem vídeo novo no canal da provável escalação do Vasco pra partida, jogo importante, clássico contra o Botafogo, no dia de amanhã, sabadão e Caldeirão lotado.